E aí galera, voltando com mais um vídeo, pedindo você já para se inscrever no canal, deixar seu like, seu dislike, comentar o conteúdo. E depois da vinheta, vamos conversar sobre notação científica. Já parou para se perguntar qual é a massa da Terra? Se você, por acaso, no Google colocar qual é a massa da Terra, vai aparecer um número assim: 5,972 vezes 10 elevado a 24 kg. Essa é a massa da Terra que vai aparecer lá no Google. Esse número, que para nós já é um número comum, ele é uma forma de representar este número aqui. 5,972 acompanhado de 21 zeros. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 e não cabe na minha tela. Estamos vendo que é muito mais fácil representar, ou muito melhor de representar a massa da Terra desta forma do que desta forma. Esta forma é a forma de representar que nós chamamos de notação científica. Notação científica. A notação científica, ela nos assusta muitas vezes, mas é algo relativamente simples. Ela tem uma formatação padrão. Todo número em notação científica, ele é um certo número multiplicado por uma potência de 10. Este número que multiplica a potência de 10, ele precisa estar dentro de um intervalo. Ele precisa ser maior ou igual a 1 e necessariamente menor que 10. Ou seja, tem que ser um número entre 1 e 10 que seja menor que 10. E a outra regra da notação científica é que o expoente da potência precisa ser um número inteiro. Menos 2, menos 1, 0, 1, 2 e por aí vai. Estas são as regras que definem a notação científica. Mas a gente muitas vezes tem alguns problemas quando nós vamos realizar operações com as notações científicas. E daí requer a nossa dificuldade, que nós vamos ver agora como nós vamos resolver estas dificuldades. Acho que a primeira coisa que precisamos pensar é como é que eu vou colocar um número em notação científica. Por exemplo, este número aqui, 2000, eu quero colocar ele em notação científica. Este número é, em notação científica, 2 vezes 10 elevado à terceira. E nós já conseguimos fazer algumas relações. O número 2, que é o número que multiplica a potência de 10, é este número daqui. O 3, a gente pode observar que é o número de zeros que temos no número 2000. E assim a gente define, né? 2000 em notação científica é 2 vezes 10 à terceira. Mas digamos que nós não tenhamos um número tão simples. Nós tenhamos, por exemplo, 23.000. Como é que a gente vai colocar esse número em notação científica? Se eu colocar 23 vezes 10 à terceira, 23 esse número e 3 o número de zeros, esse número não está em notação científica porque o 23 é maior que 10. Então esse número não está em notação científica. Se eu colocar, então, em vez de 23, 2,3 vezes 10. Só que agora eu não posso mais colocar 10 à terceira, porque eu vou precisar fazer uma compensação. Essa compensação é exatamente o número de casas decimais que a gente vai caminhar. Neste caso,
toda vez que a gente caminhar com as casas decimais para a esquerda, a gente vai acrescentar um número no expoente. Se eu caminhar uma vez, eu vou acrescentar 1. Se eu caminhar duas, eu vou acrescentar 2. E neste caso, como nós caminhamos 4 casas decimais para a esquerda, o valor é 10 elevado à quarta. E se por acaso os números não forem números grandes, forem, por exemplo, números pequenos, tipo 0,02, é um número pequeno, como é que fica? Vai ficar 2 vezes 10 elevado a alguma coisa. Essa alguma coisa tem a ver também com o número de casas decimais que a gente andar. Neste caso, quando a gente anda para a direita, o expoente ele passa a ser negativo. Eu andei 2 casas para a direita, o expoente vai ser menos 2. Um outro exemplo, 0,0034. Esse número em notação científica é 3,4 vezes 10 elevado a... Eu vou andar 1, 2, 3. Eu parei a vírgula aqui, neste ponto. Vai ficar então 10 elevado a menos 3. É assim que a gente coloca um número em notação científica. Uma outra dificuldade, talvez, que apareça é quando a gente realiza operações numéricas simples com notação científica. Por exemplo, quando a gente multiplica ou divide. Vou começar pela multiplicação e pela divisão, porque em notação científica é o mais simples de fazer. Por exemplo, quando eu tenho um número 2 vezes 10 à terceira vezes 3 vezes 10 à quinta, por exemplo. É relativamente simples. Para que a gente faça essa operação, eu vou multiplicar os números que multiplicam as potências de 10. No caso, eu vou multiplicar o 2 pelo 3. O resultado então vai dar 2 vezes 3, 6. E o expoente, a gente vai fazer também uma relação entre os expoentes. Os expoentes, como eu estou multiplicando as potências de 10, eu vou somar os expoentes. 3 mais 5 vai me dar 8. É o que a gente aprende quando a gente aprende um pouquinho sobre as potências. A gente aprende a regra de que quando eu multiplico potências de mesma base, eu conservo a base e somo os expoentes. Eu estou realizando o mesmo princípio aqui, mostrando para vocês as operações de multiplicação de notação científica. A divisão, o processo é praticamente o mesmo. Se eu tenho 4 vezes 10 à quinta dividido por 2 vezes 10 à terceira, eu vou dividir os números que estão à frente da potência. 4 dividido por 2 dá 2. E a potência de 10 eu vou realizar o mesmo princípio. Só que nesse caso, como eu estou dividindo, quando eu divido potências de mesma base, eu vou conservar a base e subtrair os expoentes. 5 menos 3 vai me dar 2. Essa é a forma mais simples de a gente realizar as operações de multiplicação e divisão utilizando a notação científica. Agora, pessoal, para encerrar a nossa conversa, vamos ver como é que a gente realiza a soma e a subtração. Certo? A soma e a subtração de notação científica. Primeiro, quando eu tenho potências de mesma base e expoentes iguais, é super simples. Por exemplo, se a gente tem 6 vezes 10 ao quadrado mais 5 não, vou colocar um número mais simples, 3, para não ter que mudar depois, vezes 10 ao quadrado, o 10 ao quadrado é fator comum, então a gente conserva
o 10 ao quadrado e simplesmente soma o 6 e o 3, que vai me dar 9. 9 vezes 10 ao quadrado. Se por acaso, isso vale tanto para soma como para subtração. Agora, se eu tenho, por exemplo, 6 vezes 10 à terceira, mais 3 vezes 10 ao quadrado, para realizar essa soma eu preciso primeiro igualar as potências. No caso, ou eu vou colocar o 10 ao quadrado no formato de 10 à terceira, fazendo a compensação com o número que multiplica o 10 ao quadrado, ou a outra potência. Eu vou colocar o 10 ao quadrado como sendo 10 à terceira. Então eu vou ter que fazer o seguinte: 3 vezes 10 ao quadrado. Se eu colocar 10 à terceira, é porque eu somei um valor aqui ao expoente. Para somar, eu preciso caminhar uma casa decimal para a esquerda. Então a vírgula vai ficar aqui. Vai ficar 0,3 vezes 10 à terceira. Então isso aqui vai ficar 6 vezes 10 à terceira mais 0,3 vezes 10 à terceira. 6 mais 0,3 dá 6,3 vezes 10 à terceira. E assim, essas são as formas da gente realizar as operações com as notações científicas. Então é isso, galera. Esse foi mais um vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Deixe seu like, seu dislike. Sugira conteúdo, deixe sua dúvida. E até a próxima.